Prosseguindo no Apocalipse, versículo por versículo, capítulo 18, versículo 23, o ponto 1, que diz: todas as nações foram enganadas pelas suas feitiçarias. Bom, eu escolhi aqui um dos maiores enganos, no caso da Babilônia, para a escatologia, né? Das muitas heresias, qual um engano significativo na área escatológica? Bom, o versículo diz, Apocalipse 18, 23, e luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. O comentário diz: um dos maiores enganos estabelecidos pela Babilônia apocalíptica é a doutrina chamada amilenismo. Esta teoria defende que Jesus não voltará a este mundo para ocupar o trono de Davi e reinar por 1000 anos. Vou dar uma pausa aqui para eu poder explicar a vocês. Quando vocês vão estudar sobre amilenismo, vocês vão ver uma série de definições, pensamentos, subcorrentes do amilenismo. Bom, o amilenismo ele foi criado pela Igreja Católica, ok? Com Eusébio de Cesareia, Agostinho de Hipona também defendeu ele. E qual é a essência do amilenismo? A essência do amilenismo, sem você pensar em muitas definições e subcorrentes, é isso que eu coloquei aí para vocês. Olha, esta teoria defende que Jesus não voltará a este mundo para ocupar o trono de Davi e reinar por 1000 anos. Bom, essa é uma questão que difere muito do ponto de vista da igreja cristã, do que nós acreditamos, porque a Bíblia é clara, nós veremos que a Bíblia é clara em afirmar que Jesus Cristo vai sim reinar sobre os descendentes de Davi. Isso está profetizado, mas tanto católico, aí nós veremos os protestantes seguiram a maioria das doutrinas católicas, né? Os protestantes também continuaram acreditando que não existe essa de Jesus reinar sobre Israel. Tanto católicos como protestantes, no amilenismo, eles dizem o seguinte, que Israel acabou para o plano de Deus. Se ele quiser alcançar, voltar para Deus, ele tem que entrar para a igreja. Isso é o que a Igreja Católica fala, né? E eu sempre digo, nós temos aí no século XX um grande tiro no pé dos católicos e protestantes, dos amilenistas, porque a volta de Israel para Canaã, isso é uma grande, mas muito grande evidência de que o dispensacionalismo está correto, porque o dispensacionalismo sempre pregou que Israel voltaria, enquanto os amilenistas eles estavam dizendo que não tinha que dar terra para Israel depois da Segunda Guerra Mundial. Já os dispensacionalistas sempre pregaram que sim, Israel voltaria, Israel entraria num período de grande tribulação, que é a última das 70 semanas de Daniel, e isso viria depois deles fazerem uma aliança com o anticristo, com o mal. Nós vemos Israel caminhando para isso. Hoje quem está governando, liderando as pesquisas em Israel, e chegou até a ser eleito, é um homem racidista. E o racidismo, como nós vimos, ele está ligado ao espiritismo judaico. Então, voltando aqui, a essência do amilenismo é isso. Significa o seguinte, não tem milênio de Jesus reinando sobre Israel. A Igreja Católica, esse foi um dos maiores enganos que a Igreja Católica, vamos dizer, deixou. E tanto que eu já ouvi protestantes falando assim, que isso aí é um monstro, ninguém sabe o que fazer com o amilenismo, né? Bom, o comentário prossegue. Defendem também que a Igreja tem a responsabilidade de implantar na Terra um reino que dure 1000 anos. Bom, lembrando que esse projeto nasceu com a Igreja Católica, né? E era isso que a Igreja Católica pregava. Ela, nas suas alianças até com os bárbaros,
O que a Igreja Católica falava é que ela estava implantando o reino de Deus e tinha que ser a força. Os bárbaros que não aceitassem o batismo católico tinham que morrer. Ela dizia que ela estava implantando o reino de Deus. Esse é porque eles dizem, não existe amilenismo, Jesus não voltará para implantar o reino. É essa Igreja Católica que implanta o reino. Essa doutrina, o tempo mostrou que ela está errada, né? Porque, claro, escatologia católica simplesmente não existia. O comentário prossegue. O amilenismo católico influenciou as igrejas protestantes e todas elas seguiram a essência do amilenismo. Jesus não reinará sobre Israel na terra por 1000 anos. Se vocês pesquisarem entre os protestantes, vocês verão que a essência é essa. Quem segue o amilenismo, aí, quer dizer, Calvino vai criar a teologia dos pactos, que é uma subcorrente do amilenismo, porque mantém a essência. Jesus não vai reinar sobre Israel na terra. Então, esse é um erro grave. Então, falando nesse texto, tá ok? Que ela enganou a humanidade pelas suas feitiçarias, pelos seus enganos. Uma das questões que ela enganou a humanidade na escatologia é o amilenismo. Então, como eu sempre digo, os protestantes reformados, eles estão sofrendo até hoje com esse engano, com essa doutrina católica. O comentário prossegue. Os reformados criaram correntes como pós-milenismo, aliancismo, teologia do pacto. Todas elas caem no mesmo erro da Babilônia apocalíptica, rejeitar Israel no plano futuro escatológico. Esse é um erro grave e eu uso isso como uma grande evidência para mostrar que aquele povo não entendia nada de escatologia. Então, quando eles criticam o fato do dispensacionalismo, ele está sendo pregado agora, recentemente, 200 anos, eu explico o seguinte: antes de 1800, ou seja, até 200 anos atrás, se você retornar, a igreja cristã ela não podia viver nas cidades. Todo e qualquer cristão que não aceitava o batismo de recém-nascido, a igreja católica e depois as igrejas protestantes mandavam matar. Então, como que os cristãos que acreditavam nessa teoria do dispensacionalismo podiam se posicionar? Essa igreja ela estava vivendo escondida. E quando a igreja católica encontrava ela, a igreja católica matava. Nós teremos mais exemplos aí para frente. E as igrejas protestantes também faziam a mesma coisa. Então, é claro que a escatologia que dominava era a escatologia católica, que simplesmente não existe. O amilenismo mostra que a escatologia católica não existe. Ela acreditava o seguinte, que ela que tinha que implantar o reino de Deus, e Agostinho de Hipona disse que ela podia matar para implantar o reino de Deus. Então, por isso, ela falou para Carlos Magno, olha, quem não aceitar o reino de Deus tem que morrer. E as guerras bárbaras aconteceram, né, por anos, e diz a história que teve rei bárbaro que falou, vamos aceitar essa religião católica só para acabar as guerras entre nós. E eles se converteram àquele catolicismo e misturaram o catolicismo com religião bárbara, e até hoje aquelas regiões, principalmente na Irlanda, é um misticismo tremendo, a mistura de catolicismo com a religião bárbara. Lembre-se que a religião bárbara era predestinada, era calvinista, né? Você pegar qualquer filme aí dos bárbaros, falando dos vikings, são os bárbaros, né? Você vai ver a todo momento eles dizendo, não, os deuses determinaram que a gente continuasse vivo. Tá bom? Então ele se misturou com aquele grupo dos bárbaros. Bom, o comentário prossegue. O século XX tornou-se um grande problema para católicos e protestantes. O retorno de Israel para Canaã, o seu desenvolvimento milagroso em diversas áreas científicas, sendo considerado o país número 1 do mundo em assuntos de inovação tecnológica, são evidências de que Israel faz parte do plano de Deus para um governo milenar na Terra, enfraquecendo todas as linhas amilenistas.
Quero até destacar com vocês, tirar uma pausa aqui para comentário, essa questão que eu falei que Israel hoje, tecnologicamente, é considerado o número 1 do mundo. Ele ultrapassou os Estados Unidos, acho que foi em 2013. Depois eu coloco lá no grupo uma confirmação para vocês. Porque o número de empresas ligadas à inovação tecnológica hoje está concentrado em Israel. Israel é o país que mais inova tecnologicamente. E o país que mais inova tende a crescer, a se desenvolver. Então Israel tem menos de 80 anos e Israel, nós sabemos pela história, tem mais de 100 prêmios Nobel em diversas áreas. O Brasil, por exemplo, não tem nenhum. Então Israel, ele já vem se desenvolvendo e hoje ele é líder e até em número de empresas e inovações tecnológicas comparados no mundo todo. O comentário prossegue. Além de sua recuperação ser uma grande evidência, bom, essa recuperação, como eu disse, além de Israel ter voltado a ser o povo de Deus, essa é uma grande evidência. Porque, pense, Israel ficar desde o ano 70 até o ano de 1948, e até hoje, de uma certa maneira, eles dividem Jerusalém com as nações, né? Mas ficar longe da terra, e essa terra ser ocupada por diversos impérios, e eles retornarem a essa terra. É até importante lembrar o Papa da Segunda Guerra Mundial, quando surgiu a proposta de criar um Estado para Israel, o Papa foi contra. Por quê? Porque o Papa não vê Israel mais no plano de Deus. Okay? Essa é a teoria milenista, essa é a teoria que influenciou os protestantes. E essa mostra como a escatologia católica simplesmente não existe. Ou seja, o fundamento da escatologia protestante é uma escatologia que não existe, porque o amilenismo é o fundamento da escatologia protestante. Bom, então o comentário diz: além de sua recuperação ser uma grande evidência, o seu estado espiritual, o estado espiritual que Israel está vivendo, também é um problema para o amilenismo. Israel está preparado para receber o anticristo, para então seguir o período da grande tribulação. E esse ponto de vista sempre foi defendido pelo dispensacionalismo. Vou explicar melhor isso para vocês. Então, o dispensacionalismo, ainda que ele tenha demonstrado a partir dos últimos 200 anos, como eu disse, a igreja passou a ter liberdade a partir de 1790, quando a França determinou que ninguém mais seria molestado por sua fé. E aquilo foi espalhado pela Europa, os Estados Unidos também. Então, de 200 anos para cá, é que os cristãos não são mais mortos por rejeitarem o batismo de recém-nascido. Porque antes, os católicos matavam, vamos lembrar, a Inquisição dos anos 1200 até os anos 1700, a Inquisição Católica, ela nasceu para matar uma igreja anabatista que vivia na região de Lyon, os chamados pobres de Lyon. E aquela Inquisição, ela funcionou perseguindo, capturando, matando por 300 anos, mostrando que não era meia dúzia de gato pingado. Ok? Então, por que Israel está preparado para receber o anticristo? Eu falei no outro bloco para vocês. Hoje, a religião de Israel, ela é dominada por uma corrente chamada Hassidismo. O Hassidismo é uma corrente dentro da Cabala, é um espiritismo judaico, é um misticismo judaico. O Hassidismo, sem sombra de dúvida, ele prepara o mundo para o anticristo. Ele prepara o mundo para o anticristo. E eles estão a todo momento falando que o anticristo vai se manifestar. Aparecem diversos rabinos falando isso. Segundo o Hassidismo, já veio um Messias, o Messias já veio, mas o filho dele queria assentar-se no trono agora. É assim que os hassidistas estão, no caso, interpretando. Esse é o filho do Messias, eles vão recebê-lo a qualquer momento.
Esse é um espiritismo judaico. Ele prega que o homem pode, através do racidismo, através da cabala, alcançar uma perfeição a ponto dele poder ser reverenciado pelos outros homens. Então, esse Estado de Israel que nós vemos hoje preparado para receber o anticristo, isso mostra que o dispensacionalismo está correto. E os protestantes reformados que estão falando de escatologia, vejam como a escatologia deles é confusa. Por quê? Porque eles têm a essência do amilenismo. Então, por isso eu quis botar esse tópico aqui para falar sobre a escatologia da Babilônia apocalíptica. Um outro ponto importante, o comentário prossegue. Além de Israel e desses sinais, o que está acontecendo com a igreja? Então eu digo, o esfriamento espiritual dentro da igreja é outra evidência a favor do dispensacionalismo. Segundo os amilenistas, católicos e protestantes, não haverá reino de Deus implantado na terra. Defendem que a igreja predominará na terra e assim a humanidade reconhecerá Jesus como rei. Mas ele não volta para livrar Israel e implantar um reino na terra. É isso que os protestantes também pregam. Tá bom? Eles seguiram essa linha católica. O comentário prossegue. Para a igreja dominar espiritualmente falando, ela deveria estar em um avivamento crescente. Mas, infelizmente, observamos o contrário. Ou seja, eles dizem que o reino de Deus vai crescendo e vai dominar o mundo. Olha, o que nós estamos observando no mundo é exatamente o que o dispensacionalismo sempre pregou. Que haveria um período que seria chamado princípio de dores antes da grande tribulação, que os últimos dias antes da grande tribulação seriam momentos dificílimos para a igreja cristã sempre pregou isso, e nós vemos isso acontecendo nos dias de hoje. Então, isso era pregado pelo dispensacionalismo. O amilenismo, ou a teologia do pacto, o aliancismo, todas essas correntes que são amilenistas, elas consideravam que a igreja iria crescer, dominar o mundo, e todos se converteriam ao cristianismo e toda a humanidade aceitaria Jesus, até Israel aceitaria Jesus. É isso que a Igreja Católica prega, e também os protestantes, né? Que Israel tem que entrar para a igreja para fazer parte do plano de Deus. Mas o que nós estamos vendo é que ocorre o oposto. E além de Israel estar com essa religião espírita, além de Israel ter um rabino, eu falei para vocês do rabino David Volpe, eu falei até que esse rabino, o número do nome dele é 666, e esse rabino ele é um dos mais influentes de Israel, um dos mais influentes também nos Estados Unidos. Ele lidera uma das maiores sinagogas dos Estados Unidos, e ele prega abertamente que o êxodo não aconteceu, que tudo aquilo ali é uma fábula. E eu sempre falo, essa é a mensagem do anticristo. O anticristo vai pregar isso, esse homem prega isso. Por que o anticristo vai pregar isso? Porque, claro, ele quer acabar com o monoteísmo. Porque o Pentateuco, em especial o livro de Êxodo, o livro de Deuteronômio, eles deixam claro que existe um só Deus. Mas se aquilo ali for uma fábula, como o liberalismo teológico desenvolvido pelos protestantes prega, e que atingiu esse rabino, ok? Essa aí é uma mensagem que está preparando o Israel para o mal, está preparando Israel para o anticristo. Os dispensacionalistas sempre pregaram isso. Isso que eu ouvia num seminário dispensacionalista, onde eu estudei, o que eu ouvia na igreja, estudava na revista de escola dominical. Então está acontecendo como a igreja onde eu fui criado, como a Assembleia de Deus sempre pregou, porque ela é dispensacionalista, tá ok? E também essa igreja sempre pregou que nesses últimos dias ocorreria uma apostasia, como o apóstolo Paulo falou, um esfriamento da igreja. E isso também está acontecendo. Eu falei para vocês, vou repetir de novo, porque isso tem que ser repetido. O projeto católico é para 2025. Faltam 3 anos, ou menos de 3 anos já.
O projeto que foi feito lá em 1965 e eles estabeleceram 60 anos, ou seja, eles falaram, até 2025 nós temos que unir todas as religiões, unir todas as igrejas. Esse processo está em pleno andamento. As igrejas estão participando de reuniões com o Papa, até a Assembleia de Deus está participando. Outras igrejas, né, que tinham diálogo com o Vaticano, então nem se fala. As igrejas protestantes, há 5 anos, elas assinaram com a Igreja Católica, assinando um retorno à Igreja Católica. Isso é muito sério, ou seja, está acontecendo o que os dispensacionalistas sempre pregaram. Está acontecendo o oposto do que os protestantes e católicos pregavam. A escatologia católica pregava que a igreja dominaria o mundo. Não, a igreja está em dificuldade. A igreja está em dificuldade. Nós vemos todas as igrejas. No caso, falando na Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus está em dificuldade. Infelizmente, existem doutrinas estranhas entrando na Assembleia de Deus. Entre elas, a predestinação de Calvino, que eu falei para vocês. Essa predestinação, na verdade, nasceu com a Igreja Católica, com Agostinho de Hipona, lá no ano 410 da era cristã, e é com certeza uma doutrina pagã. Quem abraça essa doutrina está abraçando uma doutrina pagã. O comentário prossegue. A igreja vive o que profeticamente foi falado. O amor de muitos esfriaria. Observe esse versículo 12 do sermão profético de Mateus. Eu vou falar com vocês mais à frente, fazer um comparativo entre o sermão profético de Mateus e os 2 sermãos proféticos de Lucas. Nós veremos que eles são diferentes, eles até foram pronunciados em lugares diferentes e eles têm realmente um enfoque diferente. Esse texto de Mateus, ele fala desde a igreja, a era da igreja, e vai falar até o juízo final. Tá ok? É um sermãozão completo. O versículo 12, ele claramente retrata ainda a era da igreja. Né? Observe, então, a igreja vive o que profeticamente foi falado. O amor de muitos esfriaria. Mateus 24, 12. Esse esfriar do amor ocorre próximo ao fim da era da igreja e antes de iniciar a grande tribulação. Porque a era da igreja termina no versículo 14 de Mateus 24. Então o versículo 12 diz, olha, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. A qual fim Jesus está falando aqui, nessa parte do sermão profético? O fim da era da igreja. Então veja, o versículo 12 está dizendo que um pouco antes do fim da era da igreja, o amor de muitos esfriará. Isso aqui é perfeitamente compatível com o que os dispensacionalistas pregam. É perfeitamente compatível. A partir do versículo 15, ok, é que Jesus vai falar, vamos dizer, da grande tribulação. Mas até esse versículo 14, ele falou do esfriar do amor. Tá bom? E aí vem o fim, ou seja, o fim da era da igreja. O comentário prossegue. Após esse fim da era da igreja, inicia a grande tribulação com duração de 7 anos. E na metade dessa última das 70 semanas de Daniel, o anticristo estabelecerá a abominação desoladora. Veja, versículo 15, Mateus 24, versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê que entenda. Então, este texto de Mateus, claramente, nesse que eu falei que é um sermão profético completo, ele fala desde a era da igreja até o juízo final. Então, até o versículo 14, ele falou de um fim. O fim da era da igreja. Ele disse que próximo ao fim da era da igreja vai ocorrer que o amor de muitos esfriará. E aí, claro, a igreja, ou seja, se desvia, enfraquece. Se o amor esfriou, ela vai ser também mais facilmente levada por falsas doutrinas que o espírito do anticristo vai estar preparando no mundo. Entre elas está essa união das religiões.
Isso é claro, o apóstolo Paulo falou que haveria uma apostasia, ou seja, o amor esfria e eles apostatarão da fé. Essa é a profecia. Então, o amor está esfriando na igreja? O amor está esfriando na igreja, ok? E isso nós vemos principalmente na liderança, porque a liderança, falando da Assembleia de Deus, que é a que eu conheço mais, né? Ela está muito envolvida com o problema político. Problema político dentro da igreja e problema político fora da igreja. Dentro da igreja, que é para ver quem é o mais poderoso com a convenção, isso, aquilo. Infelizmente tem uma briga aí ocorrendo já há mais de uma década. E o que ocorre? Esse é um tipo de política, é um tipo de problema. Ainda tem a outra política, porque a Igreja Assembleia de Deus também está se posicionando politicamente sobre qual presidenciável a igreja deve apoiar, né? Então essa é uma questão, como eu disse, muito delicada. Isso tudo nós sabemos que se trata de um princípio do fim. Então esse amilenismo ele tem que ser abandonado. E as teorias dependentes dele, os segmentos dele, que são a escatologia protestante, né? A escatologia protestante do chamado aliancismo ou teologia do pacto. Esse aliancismo segue o mesmo princípio católico, porque ele diz, olha, não, teve a aliança de Davi, agora tem essa nova aliança. A aliança de Davi foi com Israel, eles não aproveitaram, agora segue-se a nova aliança e acabou a aliança antiga. É o que pegam os protestantes, né? Então, nós estamos vendo o momento atual como uma grande evidência de que o dispensacionalismo está correto. Ok? O amilenismo ele foi criado pela Babilônia apocalíptica.